meio e fim no Brasil. Paulina, ela é bacharelanda do 8º período do curso de Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo, em campus de Juiz de Fora. Hoje ela exerce a atividade de auxiliar de homologação e registro de acordos coletivos perante o Ministério do Trabalho e Emprego no Sindicato de Transportes de Juiz de Fora. Paulina. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre a Lei 6.019 de 74, que foi uma lei que veio para uniformizar, as questões sobre o trabalho temporário no Brasil. Porque o trabalho temporário era decorrente de muitas irregularidades, de muitas coisas incorretas que aconteciam com aqueles trabalhadores. Primeira coisa que nós vamos tentar entender é o objetivo dessa lei. Essa lei tinha como objetivo utilizar a mão de obra por um tomador de serviço sem a necessidade de que o empregador contratasse diretamente. Então, aquele tomador, ele não precisava buscar o empregado diretamente. Ele iria fazer um contrato com uma empresa de trabalho temporário, que a gente chama de ETT, e essa ETT é que vai mandar esse funcionário para aquela empresa tomadora, o cliente. O artigo 2º da Lei 6.019 de 74, ele fala sobre o conceito do trabalho temporário, que é aquele prestado por uma pessoa física a uma empresa para atender a uma necessidade transitória de substituição do seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço. Então, no caso daquela funcionária gestante, que vai entrar em licença maternidade, ou do funcionário que vai entrar em período de férias, para que aquela atividade que aquele funcionário presta não fique vazia, sem que seja efetuada, o tomador vai contratar um funcionário para exercer aquela atividade durante o período de licença. Que fique bem claro que é temporário. Os requisitos para a contratação do trabalho temporário. O trabalho temporário é para atender uma necessidade transitória, substituição ou acréscimo extraordinário de serviço. Como, por exemplo, no comércio, nas datas comemorativas como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, ocorre uma procura muito grande, uma demanda muito grande. Então, o empregador, para suprir aquela demanda, ele faz a contratação de um trabalhador temporário. O que é uma empresa de trabalho temporário? A Lei 6.019 vem falando que a empresa de trabalho temporário é uma pessoa física ou jurídica cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. Então, a ETT, que é a empresa de trabalho temporário, ela é que vai remunerar aquele trabalhador. O contrato daquele trabalhador será diretamente com a empresa de trabalho temporário. E ele só vai prestar o serviço para o tomador ou cliente. Qual que é o requisito? A Lei 6.019 de 74 ela vem falando que para ser uma empresa de trabalho temporário tem que estar inscrito no Departamento de Mão de Obra do Ministério do Trabalho e Previdência Social e tem uma série de requisitos que aquela empresa precisa apresentar para esse departamento para que seja considerada e para que possa prestar o serviço em relação ao tomador. Como alguns exemplos que eu vou citar, o capital social mínimo tem que ser 500 vezes o valor do maior salário, tem que estar registrado na junta comercial, assim como a constituição de firma, a prova de constituição e a nacionalidade dos sócios e a inscrição do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Qual que é a forma do contrato de trabalho temporário? Pelo artigo 443 da CLT, os contratos de trabalho temporários podem ser escritos ou verbais, que a gente chama no direito de tácitos ou expressos. No contrato de trabalho temporário, ele tem que ser obrigatoriamente expresso. Ele não pode ser tácito, justamente para garantir os direitos daqueles trabalhadores no decorrer da prestação de serviço. Qual que é o tempo máximo de duração do contrato entre a empresa de trabalho temporário e aquele trabalhador? A lei fala que para o mesmo empregado não pode exceder 3 meses, salvo autorização do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Então, aquele empregado vai prestar um serviço totalmente temporário e a extensão daquele contrato de trabalho, ela só pode ocorrer se for autorizada pelo Ministério do Trabalho. O que é uma cláusula de reserva? A cláusula de reserva está presente na lei e de forma muito clara e de forma muito específica
Porque a cláusula de reserva, ela proíbe a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do contrato de trabalho temporário. Vamos supor que aquele trabalhador temporário que foi prestar um serviço no tomador ou cliente, ele prestou um serviço de qualidade, então surgiu um interesse da empresa tomadora que, ao fim do contrato de trabalho do empregado com a empresa de trabalho temporária, que é a ETT, que ele ficasse como funcionário direto daquele tomador ou serviço. Então, as empresas de trabalho temporário, elas não podem colocar esse tipo de cláusula no contrato de trabalho. Ela é nula, de pleno direito. Porque o empregador, o tomador, ele tem o direito de fazer com que aquele funcionário fique direto, que ele continue prestando um serviço de qualidade. Quais são os direitos que eram assegurados ao trabalhador temporário? Muitos direitos relativamente comuns, como, por exemplo, a remuneração daquele trabalhador tinha que ser equivalente à percebida pelos funcionários dentro daquele ambiente, dentro da sua função. Então, dentro daquela empresa tomadora, por mais que o contrato de trabalho daquele trabalhador fosse temporário, não poderia haver diferenciação de salário, diferenciação em relação a cargos iguais. Ele tinha que ter respeito, tinha que ser tratado com respeito, né, e com igualdade. Além disso, a jornada de trabalho de 8 horas, poderia fazer hora extra, não excedendo de 2, conforme a lei, e com acréscimo de 20%. Férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional noturno, seguro contra acidente de trabalho, e a letra F, vocês podem observar que é uma peculiaridade dessa lei. É uma indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do que ele recebia. Então, mesmo que aquele contrato de trabalho temporário findasse como um contrato determinado, ou que a empresa fizesse uma dispensa imotivada daquele trabalhador, ele recebia um valor de 1/12 sobre o total que ele tinha que receber pelo fim do contrato. Ele era protegido pela Lei Orgânica Previdenciária, registro na carteira, que era obrigatório, e teria que trazer esse registro a condição dele de trabalhador temporário também. Qual que era a determinação da lei face a acidente de trabalho? Naquele empregado que estava numa empresa tomadora, se ele se acidentasse, a empresa tomadora ela é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente, cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição. O que deveria ser considerado com muita clareza, com muita importância, era o local de trabalho, a sede do tomador ou cliente e o local de trabalho daquele funcionário, porque poderia divergir. Às vezes, a sede daquele empregado temporário era enviado para prestar um serviço fora da sede da tomadora. Então, tudo isso tinha que ser levado em conta e tinha que ser observado e passado realmente para a empresa de trabalho temporário. Havia possibilidade de admissão por justa causa? De acordo com os artigos 482 e 483 da CLT, poderia haver a dispensa por justa causa, tanto em relação ao empregado de trabalho temporário e à ETT, em relação ao trabalhador e o tomador de serviço ou cliente. O 482, ele vem falando de algumas posturas do empregado que são diferentes, que são contrárias ao contrato de trabalho, como a embriaguez habitual, a desídia, insubordinação, abandono do serviço. Então, esse tipo de postura do empregado poderia gerar a dispensa dele por justa causa. Já o artigo 483 da CLT, ele vem falando do contrário. Ele vem falando das irregularidades, das faltas que aquele empregador não poderia ter em relação ao empregado, que poderia gerar poderia fazer com que ele entrasse judicialmente com uma rescisão direta, que é o que a gente chama hoje, pleiteando daquele empregador os direitos que ele deixou de pagar, como, por exemplo, obrigações inerentes ao contrato de trabalho, não pagamento do fundo de garantia, ser tratado com rigor excessivo. Ele fazer um serviço que é superior às suas forças, né, se exaurir no trabalho realmente. Com relação à responsabilidade sobre as verbas trabalhistas presenciais, a determinação da lei não tinha. Só que o artigo 16 dessa lei vem falando que, em caso de falência da empresa de trabalho temporário, o tomador de serviço ele é responsável solidário. E somente nesse caso.
Então, por exemplo, se aquela empresa deixasse de observar algum direito do trabalhador, não havia responsabilidade. Mas na falência, sim. Eu finalizo com uma frase que tem marcado muito meus dias, pelo menos, do Charlie Chaplin, que é: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe, vença com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Vou passar a palavra para o Johnson, que vai falar um pouquinho sobre a súmula 331 do TST, que a 2019 veio para tentar uniformizar. Não uniformizou, veio a 331.